Então tá. Quando veio a ideia de falar sobre conhecimento, indo nessa linha do E3, do eu, equipe, empresa e tal, eu comecei a pensar como é que essa coisa do conhecimento começou a fazer sentido para mim, assim. Eu me considero um grande compartilhador, assim, na verdade tudo que isso é uma constatação minha, assim, todas as atividades que eu tenho hoje na minha vida, elas envolvem algum processo de compartilhamento de informação. Seja na música, na literatura, no trabalho com tecnologia, no trabalho na parte mais de gestão, tudo acaba ligando para isso, assim. E aí, foi interessante, assim, na reflexão que eu fiz, que eu falei, puxa, mas será que o conhecimento... eu estudei muito sobre o pensamento Lean lá, o pensamento da Toyota, e aí vinha nessa questão de que o Lean é um processo, um sistema para eliminação sistemática de desperdícios através da melhoria contínua, sempre com foco no cliente. Legal. Mas para eu melhorar continuamente, eu preciso perceber coisas. Para conseguir perceber coisas, eu preciso de capacidade. Para ter capacidade, eu preciso ter conhecimento. Então daí eu falei, será que o conhecimento é a força para fazer com que os desperdícios sejam eliminados, né? E aí eu comecei a olhar para dentro e tentar ver como nos meus processos de mudança o que estava aparecendo, né? E eu me ancorei demais na PNL quando eu comecei a me olhar para poder fazer os meus processos de mudança. E na PNL, apesar da galera ficar lá ensinando muito de técnica e etc e tal, o que me chamou sempre a atenção na PNL eram 3 aspectos, que era um processo de perceber aquilo que eu já faço e eu não vejo que faço, e aí eu começo a tomar consciência, eu faço tal coisa, né? Uma questão de perceber no outro uma coisa que ele faz, que é muito legal, e eu aprender a modelar aquilo que ele faz para poder testar comigo e ver se eu consigo ter o mesmo resultado que ele tem. Então, por exemplo, o meu jeito de palestrar, ele é o jeito de palestrar de um cara chamado Renato Quedas. Foi o primeiro cara que eu vi palestrando que eu falei, caraca, esse cara é bom. Eu quero conseguir palestrar igual ele palestra. Então, muito do que eu faço, e às vezes o jeito que eu palestro, tem uma âncora do jeito que aquele cara palestrou. Então, eu modelei de algum jeito parte do jeito que ele fazia para fazer o que ele fazia e trouxe para mim. E uma outra coisa que a PNL me trouxe era a visão do aqui e agora, que a gente consegue descobrir também de outras várias formas diferentes. Mas foi pela PNL que eu comecei a ver isso. E aí, quando eu comecei a pensar em mudança e entrou nessa onda da capacitação, do conhecimento, etc., para poder causar mudança, eu comecei a me questionar e ver que eu não poderia mudar sendo quem eu era. Eu precisava ser alguém diferente, continuando sendo eu mesmo. É alucinógeno o negócio. Mas aí a gente começa a ver o seguinte, eu posso criar identidades diferentes. Quem é esse Daniel que eu quero ser? Esse Daniel que eu quero ser, quais são as capacidades que ele tem? No que ele acredita? Quais são as crenças dele? O que está limitando ele? O que não limita ele? Como é que esse cara se comporta? Como é que ele enxerga o ambiente em volta dele? E aí eu comecei a prestar atenção nessas coisas e ver assim que, puxa, legal, eu consigo mudar as coisas. Pode estar chovendo lá fora, mas aqui está tranquilo. Pode estar sol lá fora e aqui eu estou sofrendo. E eu falei, caraca, tá tudo ligado. Quando eu estava jogando tênis, eu estava ganhando do meu professor de 5-0, né? Anderson. E aí, quando eu estava 5-0, ele... Era para ter acabado o treino, tinha acabado o tempo. Ele jogou a bola e falou assim, beleza, é a tua chance de fazer no pneu ou não. Que é quando a gente ganha de 6-0 da pessoa. E eu não consegui ganhar de 6-0, ele fez o game. E aí ele falou assim, me explica o que aconteceu. Eu falei, eu me perdi. Quando o jogo estava 30-30, era para eu ter batido uma bola como eu bati todas as outras durante as últimas meia hora do jogo, e aquela bola eu bati errado e ele conseguiu fazer o outro ponto, ele ganhou o game. Então, assim, e eu me perdi porque eu saí do meu jogo, saí do meu fluxo do que eu estava. Eu tinha tudo ali, eu sabia o que eu tinha que fazer, o que eu estava fazendo, mas por algum momento eu me perdi. E aí o que eu tinha que fazer no próximo game, que foi o que eu fiz em todos os outros games, era voltar para aqui e para agora para continuar jogando do jeito que eu estava jogando. Então, nota que é muito louco essa coisa que a gente tem.
Vários jogadores de tênis agora, quando estão ganhando pontos e fazendo as coisas, o movimento que eles fazem não é aqui, né? Eles fazem aqui, ó. Então, que traz essa questão da força mental que tem. E aí é muito louco, porque eu tento trazer essa metáfora do jogo esportivo para o jogo do dia a dia. Onde é que estão as vitórias e derrotas que a gente faz no dia a dia? A gente não sai dando pulo, batendo assim com o outro, dando high five no meio da empresa quando consegue alguma coisa. Poderia. Poderia fazer várias coisas assim. Mas não é muita questão daquele ambiente ali, né? Mas internamente, muitas vezes, a gente sente assim. Quando consegue, olha só o que a gente conseguiu, o que a gente fez e tal. E aí eu começo a ver que a questão do conhecimento que está presente... Ontem eu estava numa reunião com uma equipe e era muito interessante, porque era um trabalho de revisitar o passado e um pouco ser grato por ele, por tudo que ele construiu até o presente, mas a partir disso poder criar um futuro novo. E esse futuro novo, ele não precisava ser novo no sentido de que eu tinha que renegar o que aconteceu no passado, mas tentar entender daquele passado, cadê aquela... uma coisa que aconteceu ali que é a base para poder seguir em frente, que foi o que ajudou a chegar até aqui, mas ele não era percebido. Então, de novo, a história da percepção da coisa, né? E aí foi muito interessante, porque quando terminou a reunião assim, a pessoa me perguntou, o que tu esperava? Eu falei assim, não era o que eu esperava. Eu estava buscando algo, mas o resultado que aconteceu aqui, que foi as pessoas se conectando de novo com o propósito do que estavam fazendo, eu falei, cara, isso aqui é surreal, entendeu? É por isso que eu quero acordar todo dia de manhã para ver esse tipo de coisa acontecendo. Então é interessante quando a gente consegue olhar e fazer as pessoas perceberem o conhecimento que elas já têm. Estava lá o conhecimento dentro delas. Elas só não estavam achando que aquilo ali fosse algo diferencial. Tipo, não, isso aqui é comum. Não, isso aqui não é comum. Isso foi o que fez tu chegar até onde tu chegou agora. E vai ser o que vai te ajudar a chegar à frente. Mas se tu não der atenção para aquilo ali e perceber que é aquilo ali que está te ajudando a crescer, talvez tu chegue e diga, nossa, como eu sou sortudo. Porque não é por aí, né? A gente consegue, tem que ter essa chance de perceber mais as coisas. Esse estado desejado, ele é ao mesmo tempo uma projeção e ele é, na verdade, uma jornada. A projeção, ela nunca vai começar a acontecer se não se der o primeiro passo. Esse projetor que está aqui, ele não começa a acontecer nada se não apertar o botão de ligar ele. Tem um primeiro passo a ser dado. Depois eu posso ajustar o foco, posso fazer vários ajustes nele aqui. E a questão da jornada, a gente fica muito preocupado em querer chegar. E aí o grande lance da vida é que talvez a gente nunca chegue. Né? A gente talvez nunca chegue. Mas talvez seja essa busca que é o que nos motiva a seguir em frente na coisa toda. E é bem legal isso. Aí eu voltando lá para o pensamento Lean, lá para o sistema Toyota, tem o princípio da perfeição. Perfeição sempre se busca, nunca se alcança, no conceito do Lean. Né? Mas eu sempre busco essa perfeição. Acho que sempre pode ser mais divertido fazer as coisas. Sempre pode ser mais legal fazer as coisas que eu tenho que fazer. E aí é interessante porque quando eu penso no conhecimento presente, eu tenho que me lembrar, e normalmente quando eu estou trabalhando com alguém ou com um time, sempre vem essa minha pergunta, que é por que a gente acorda? Né? E por que a gente acorda pode ter vários sentidos. Pode ser porque eu acordo de manhã, ou porque que eu faço um acordo com alguém que eu trabalho para poder chegar em algum objetivo. Né? E nesse lance do desperdício, daí veio a história da melhoria contínua, veio a questão do foco, que na verdade nada mais é do que o perceber o que está acontecendo. E aí apareceu essa coisa do que eu trouxe no título aí da minha provocação, do força para mudar. E aí eu comecei a ver que a força para mudar, ela não se dá no eu, mas ela se dá no nós. Quando eu consigo criar algum acordo para ser capaz de causar essa mudança. Mesmo quando eu estou jogando tênis, que é um esporte individual, eu tenho que entrar em acordo com os vários eus que estão rolando aqui dentro. Tem o Daniel inseguro, tem o Daniel que quer acabar logo com esse ponto, tem o Daniel que está querendo, calma, manda mais uma cruzada para esse cara, ele vai errar a próxima. Subo na rede ou não subo? Ataco agora ou não ataco? Fico na defensiva ou não? Né? E é muito legal, porque quem assiste um jogo de tênis pensa que está todo mundo sempre atacando. Mas depois a gente começa a perceber que não, ele está se defendendo, agora ele está atacando, agora ele está tentando...
tem um jogo ali acontecendo. Muito mais do que o jogo físico, o jogo mental da coisa. E aí vem essa coisa que para mim, o foco para mudar, a força para mudar, ela vem através desse acordo, e esse acordar, ele serve para comprometer. E aí foi isso que eu pensei para hoje. Bola. E aí, galera que está assistindo aí, assiste outros vídeos da newood.com. Até a próxima.